querem te expurgar da empresa, e você fala, não é, Deus está dizendo, meu filho, eu estou te preparando para aquilo que eu preparei para você. Siga nesse degrau, ame esse degrau, porque toda bênção cedo demais nunca é uma bênção. Vamos ouvir a palavra, então vamos ler Provérbios 10, 29. Provérbios, capítulo 10, versículo 29. Diz assim o texto: o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Vou ler novamente. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Pai, mais uma vez, nos dirigimos à Tua doce presença. Mais uma vez estamos como igreja, pedindo a generosidade da Tua misericórdia sobre nós, para ouvir a Tua voz, Senhor. Dentre tantas vozes que falam nesses dias, tantas opiniões, só existe uma que sabe para onde eu tenho que ir. Só a Tua voz, Deus, sabe o meu destino. Só o Senhor se preocupa comigo de um jeito santo. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu imploro junto com os meus irmãos que estão conectados em lugares dos mais remotos possíveis, fala conosco, Pai, nesta noite. Aviva o nosso coração, ativa a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Me chama a atenção Provérbios 10, 29, quando Salomão diz que o Senhor, o caminho do Senhor é o refúgio, o caminho do Senhor é a proteção para os íntegros. É como se ele falasse, olha, não se desvie, não pare, não procrastine, apenas fique no caminho. Fique no caminho do Senhor. Mas tem momentos que tentam a nossa alma a sair do caminho. Tem momentos tão desconcertantes, irmãos, e talvez você se identifique com o que eu vou falar agora, que se a gente não prestar muita atenção nesses momentos desconcertantes, se a gente não prestar muita atenção na nossa cabeça, em nós mesmos, nós somos levados a sair desse caminho que Salomão está dizendo que é um caminho que nos dá refúgio. Quem nunca teve vontade de jogar as mãos para o alto, largar tudo e simplesmente ir embora? Embora da igreja, embora da família, embora do emprego. Quem nunca? Que atire a primeira pedra, quem nunca? Momentos terríveis. Porque tem uma praga que acompanha todos nós. Uma praga chamada desânimo. E o desânimo é uma praga tão desgraçada mesmo, que ela pode rastejar assim, ó, atrás das nossas roupas, discretamente, se esconder atrás das maquiagens, se esconder atrás das nossas viagens. O desânimo é algo tão terrível que ele pode se esconder atrás até das nossas Bíblias que pegamos para ir para a igreja, se esconder atrás dos nossos crachás de servos. O desânimo é uma praga. Ele é tão ousado, o desânimo é tão ousado, mas tão ousado, que ele é capaz de se esconder até atrás de um sorriso. Eu já vi muita gente sorrindo, mas desanimada. E o que é um problema do desânimo, ou a grande praga do desânimo, é que ele nunca para. O desânimo, ele é insaciável. Ele vai invadir nossa rotina, nosso trabalho, nossas escolhas.
nosso café da manhã, nosso almoço, nosso jantar, e enquanto ele não devorar absolutamente toda a nossa projeção de futuro, enquanto ele não matar a nossa esperança, o desânimo simplesmente não para. Enquanto não sair dos nossos lábios aquela frase que todo grande desanimado gosta de dizer, como por exemplo, a vida não vale a pena. A vida não vale a pena. Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena ser fiel. O desânimo é algo que acompanha sempre a nossa vida. Por quê? Por duas razões. Duas razões nos desanimam muito. A primeira delas são as transições entre uma estação e outra, entre uma fase e outra. Mas eu digo para você que não é esse o principal fator que a gente desanima. Eu não tenho dúvida de que o próximo motivo é muito mais grave do que simplesmente o sofrimento que temos de uma estação para outra. E eu acredito que a maior fonte de desânimo é quando nós assistimos à prosperidade dos ímpios. Eu acho que não tem nada que provoque mais dor no nosso coração de servo de Deus. É quando você vê os ímpios prosperando e a gente que serve a Deus vivendo uma fase amarga. Eu não sei você, mas eu já vi gente que não sabe nem o que é oração. Gente que não sabe nem o que é adoração. Gente que não se consagra, que não dizima, que não oferta. Eu já vi gente que tem uma vida promíscua, tendo um sucesso enorme. Enquanto alguns que servem a Deus passam por vales terríveis. E isso, para muitas pessoas, é uma fonte de desânimo. É um conflito enorme, enorme, você olhar para a sua vida e falar, puxa vida, eu tenho feito tudo para honrar o nome do meu Deus. E enquanto eu faço tudo isso, o inferno desaba sobre a minha cabeça. E os meus inimigos, ou os ímpios, ou aquele camarada que não está nem aí para Deus, triunfa. Se nesse momento você não tomar cuidado, se nesse momento quando você começa a comparar a sua vida, os seus resultados com o resultado dos ímpios, quanto você ganha, com quanto uma pessoa que não serve a Deus ganha, como é a família, se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção, a sua visão pode ser perigosamente destruída. E eu acredito que o nosso maior problema não é lidar com o fracasso, mas é lidar com o sucesso dos outros. A gente não tem problema em fracassar desde que todo mundo fracasse junto. O nosso problema é quando nós fracassamos e o outro tem sucesso. A maior fonte de desânimos é lidar com o sucesso dos outros. Talvez seja por isso que Davi escreveu o Salmo 37. Talvez seja por isso que Davi escreveu o Salmo 37, 1 e 2, quando ele diz: não se aborreça. Salmo 37, 1 e 2. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Em outras palavras, Davi está falando, olha, não tome uma decisão permanente sobre uma fase temporária. Não permita que o seu momento de agonia, porque você vê outros prosperarem, outros crescerem, porque você vê, não tome uma decisão permanente, como desistir, como abrir mão de tudo, porque simplesmente você está vivendo um abatimento, porque pessoas estão prosperando em áreas que você não está, pessoas estão crescendo em áreas que você não está. Não permita que o momento de agonia faça você tirar uma conclusão prematura sobre a vida. E ele fala, dizer, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, porque como o capim, logo eles também secarão. Davi está dizendo, olha, se você continuar caminhando, você vai ver que esse sucesso deles vai acabar. Se você continuar no caminho íntegro, se você continuar servindo a Deus, logo, todo esse sucesso, todo esse triunfo dos ímpios, você vai ver que assim como um capim seco passa, assim como a relva murcha, você vai perceber que esse sucesso dos ímpios também vai passar. E
Se você parar por causa disso, você vai perder. Mas se você continuar caminhando, se você continuar caminhando na palavra, tudo vai ficar bem. Eu quero frisar com você que a proteção de Deus para nós está no caminho. A proteção de Deus para você está no caminho. O refúgio, o abrigo, a paz, não está num culto, não está numa pregação, não está numa oração, não existe algo pontual, é o caminho. O caminho, o íntegro no caminho do Senhor, nele encontra refúgio. E é por isso que Davi frisa isso no Salmo 37, que o Senhor firma os passos daqueles que o buscam. O Senhor firma os passos. Mas é difícil, irmãos. É difícil ser guiado por um Deus como o nosso Deus, que é bom, que é maravilhoso, que nos revela o destino onde nós vamos chegar, e ao mesmo tempo ter paciência para esperar os momentos que Deus vai tratar conosco. Quando Provérbios diz que o Senhor cuida de nós no caminho, Ele está falando sobre processos, Ele está falando sobre fases, sobre etapas, sobre a necessidade de passarmos por fases, etapas, e muitas vezes nós somos atormentados, porque Deus revela a nós a sua visão. Deus revela a todos nós o que vai fazer conosco. Eu vou te honrar, eu vou te prosperar, eu vou curar sua família, eu vou trazer. E algumas vezes é difícil ouvir aquilo que Deus vai fazer conosco, e ainda assim continuar num processo. Temos pressa. Logo depois de descobrir as promessas e tudo aquilo que Deus vai fazer, precisa de muita paciência, porque é um desafio ser um visionário. É um desafio olhar e ver tudo aquilo que Deus reservou para mim, conhecer aquilo que Deus tem para a minha vida, e ao mesmo tempo ter maturidade para viver a realidade da vida, entendendo que cada degrau, cada processo, ainda que eu saiba para onde Deus vai me levar, o que Ele me prometeu, mas ainda assim ter maturidade para ter passos de humildade e suportar cada uma das fases. Por quê? Porque o visionário, ele vê o que vai ser. O visionário, ele vê aquilo que Deus disse que vai se tornar. Mas quando você acorda numa segunda-feira pela manhã para ir trabalhar, você não vê o que vai se tornar, mas você vê o que é. Quando você ora por aquilo que vai ser, mas quando termina a oração, você se depara com aquilo que é. Quando você adora e vê aquela música embriagando a tua alma, e você tem vontade de chorar, você tem vontade de esmurrar o ar com tanta fúria de autoridade pelo nome de Jesus, você tem vontade de chorar, porque quando você adora, você se depara com aquilo que será, aquilo que vai se tornar. Mas quando a música acaba, quando a adoração termina e você abre os olhos, você se depara com aquilo que é. Tem que ter muita maturidade para ouvir de Deus aquilo que se tornará, mas ter maturidade para viver num processo, mesmo sabendo daquilo que vai se tornar, aquilo que ainda é. Às vezes, a visão de Deus dentro da nossa alma arrebata o nosso espírito, arrebata, a gente chora, a gente diz como é maravilhoso ouvir a voz de Deus, como é maravilhoso tudo que Ele prometeu para mim. A gente grita, a gente dança, a gente celebra, a gente chora, a gente diz que Deus maravilhoso, porque é assim que vai ser, é assim que vai ser minha casa, minha família, meus filhos, meu trabalho, como é lindo. Mas quando termina esse momento, quando nós nos deleitamos com aquilo que vai ser, a gente tem que olhar para aquilo que ainda é. É por isso que Salomão diz: se a gente não tomar cuidado com a visão e a realidade, Provérbios 13:12, Salomão vai dizer que a esperança que se retarda, a esperança que se adia, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Eu confesso, meus irmãos, eu confesso para você que seria muito mais fácil não saber aquilo que Deus vai fazer com a gente, porque é muito difícil saber aquilo que Deus vai nos fazer ser.
e ao mesmo tempo lidar ainda com aquilo que nós somos. Eu confesso que em alguns momentos seria muito melhor não saber que vou me tornar rei, se logo depois Deus vai me mandar cuidar de ovelhas. Lembra de Davi? Samuel vai até a casa de Davi e diz: vem aqui, menino, você vai ser o novo rei de Israel. Ele pega o óleo e derrama na cabeça de Davi e o unge. Só que quando depois de ser ungido, Davi não vai para o palácio. Davi ouve da boca de Samuel aquilo que ele vai se tornar. Mas Samuel dá as costas. E logo depois o pai diz: bonito, legal, mas vai cuidar das ovelhas. Seria muito melhor cuidar das ovelhas sem saber que um dia eu seria rei. Seria muito mais fácil me manter satisfeito cuidando das ovelhas, sabendo que apenas cuidaria das ovelhas. Mas quando eu sei que amanhã vou me tornar rei, é difícil cuidar das ovelhas. É difícil recolher cocô de ovelha, sentir cheiro de ovelha, sabendo que Deus já me prometeu virar rei. Tem que ter uma cabeça muito forte. Mas escute, sempre que você ouvir da boca de Deus aquilo que Ele vai fazer com você, a restauração, a honra, a proteção, entenda, jamais tente acelerar o processo daquilo que Deus tem para você. Jamais tente acelerar, ainda que Ele tenha te dito, jamais tente acelerar o processo. Até ontem eu me sentia feliz cuidando das ovelhas, mas hoje entrou um homem em casa e disse que eu vou ser o novo rei. Agora eu estou num conflito, porque quando será que eu vou ser rei? Agora eu não tenho mais paciência para cuidar das ovelhas. Até ontem eu tinha prazer em cuidar das ovelhas. Até ontem minha vida era ser pastor, e agora eu tenho um dilema. Eu sou pastor, mas vou ser rei. Eu sou pastor, assim, até ontem eu estava no mundo. Até ontem eu estava no mundo, eu fui para a igreja, eu ouvi uma palavra e Deus falou que vai me honrar, que eu vou ser um homem usado por Ele, que eu vou pregar o evangelho nas nações. E agora eu estou aqui no caixa desse supermercado, e agora eu estou aqui trabalhando no balcão dessa farmácia, e agora eu estou aqui e não tenho oportunidade para pregar, o pastor não me dá chance. Eu estou num conflito, porque vem o Samuel, me unge o rei, e agora eu tenho que voltar para o pasto. E assim, sim, é difícil lidar com aquilo que eu vou ser e aquilo que eu sou. Mas eu repito a você, uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. Uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. Uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. Olhe para mim. Eu poderia pegar as chaves do meu carro e entregar na mão da minha filha de 5 anos e dizer a ela: leve sua mãe ao mercado. Porém, uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. O carro é capaz de levá-la, a avenida é capaz de levá-la, mas com 5 anos ela não aguenta conduzir um carro até o supermercado, porque uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. E eu serei um excelente pai, e eu serei um pai muito responsável, simplesmente por não dar a ela a chave do carro com 5 anos de idade. Por ser um pai responsável, e por ser um pai que a ama, esperarei ela completar 18 anos e ter habilitação. Às vezes, a nossa bondade, ela é provada pela capacidade de dizer não. E eu digo a você, que a bondade de Deus também é provada pela capacidade de dizer não, de fechar portas. Uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. Lembra do filho mais novo, da parábola do filho pródigo? Ele quer uma bênção antes da hora, ele quer a herança antes do tempo, ele quer o dinheiro com o pai ainda vivo.
E a bênção cedo demais o leva à sarjeta. É um filho pródigo desastroso, porque uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. E eu sei que eu estou pregando para alguém aqui. Eu sei que há alguém ouvindo, e talvez Satanás está dizendo para você: Deus esqueceu de você, porque foram tantas promessas, tantas coisas. Você chora no culto, você adora, você fala em línguas, porque quando você tem noção daquilo que será, você se embriaga. Mas quando acaba a oração, você olha para aquilo que é. De um dia Samuel diz: se você vai ser rei. E quando Samuel vira as costas, não tem coroa, não tem trono, não tem súditos, só tem ovelhas, cocô de ovelhas, cheiro de ovelhas. Mas eu digo a você, meu irmão, Deus sabe quando te abençoar. Minha irmã, Deus sabe como te abençoar. Meu querido, Deus sabe a hora de te abençoar. Meu irmão, Deus sabe quando você estará pronto. Uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. E você tem que ter paciência para percorrer as fases. É por isso que Salomão diz: é o caminho que protege, não é a bênção, é o caminho. O justo, ele se protege no caminho. A minha força tem que estar no caminho. Como é que eu venço esse conflito entre aquilo que eu serei, aquilo que eu sou, entre aquilo que Deus vai transformar e aquilo que ainda é? É no caminho, é no caminho, é no caminho, é no caminho que eu terei paciência, é no caminho que eu terei a força para não abortar o processo, porque o caminho é o caminho. Não esqueça, uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. Sim, sim, às vezes Deus vai nos fazer esperar um pouco mais. Às vezes Deus nos fará desacelerar. Deus vai dizer: não, você não vai mais para frente. Por quê? Porque você pulou um passo. Você não vai dar um passo à frente porque você pulou passos. E eu vou fazer você voltar, para que você refaça o caminho. Porque esse caminho está preparando você para aquilo que eu preparei para você. Esse caminho está preparando você para aquilo que eu preparei para você. Ei, Davi, você foi ungido rei, mas você ainda não tem cabeça de rei. E é por isso que depois da unção de rei, você não vai ser rei. Você vai ter que ter humildade para, mesmo sabendo que amanhã será rei, para ir lá humildemente cuidar das ovelhas. E quando você lembrar daquilo que eu farei em você e daquilo que você ainda é, eu quero ver se você consegue se manter no caminho. Eu quero ver se você consegue não se revoltar, não jogar tudo para o alto, não tentar acelerar um processo, porque um reinado antes de um tempo certo nunca será um reinado de sucesso. Uma família que é para ser uma bênção no tempo errado nunca será uma bênção. Um relacionamento fora do tempo certo nunca será. E eu quero que você entenda: se você pulou fases, talvez é por isso que Deus está te desacelerando. Talvez é por isso que Deus está fazendo você voltar, porque Deus está preparando você para aquilo que Ele preparou para você. E não me venha com arrogância. E não me venha com arrogância dizendo: eu sei como é. Como nós somos arrogantes. Está atrasado, pastor. Eu já vi gente que não faz o que eu faço, e Deus diz: está se comparando com o ímpio por quê? Está angustiado, está com pressa por quê? O caminho dos ímpios é como a relva que murcha, é como o mato seco, o capim seco que pega fogo. Está com pressa por quê? Você não sabe. Fique na sua. É como Paulo diz em 1 Coríntios 2,9: eu tenho que calar minha boca e viver no caminho, porque todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei a hora, porque eu não sei como será. É o caminho que protege, é o caminho. E uma bênção cedo, uma bênção antes da hora, uma bênção prematura nunca será uma bênção. Vocês têm que andar. Você tem que começar a andar, continuar andando, porque uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. Respeite as etapas, respeite as etapas, respeite as fases, respeite. O caminho é importante. Deus está preparando você para aquilo que Ele preparou para você. Pare de orar para abortar aquilo que está salvando você.
O caminho está te preparando porque você quer ser pai, mas você nunca foi um bom filho. E o caminho está te ensinando a ser um bom filho. O caminho está te preparando para te abençoar. Você quer se casar, mas você nunca foi um bom namorado, nunca foi um bom noivo. Pastor, as coisas estão desacelerando. Deus está fazendo você refazer o caminho. Deus está refazendo, porque a bênção no tempo cedo, uma bênção cedo nunca é uma bênção. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador. Como é que você quer ser um pastor e um pregador se você nunca foi um bom obreiro? Se você nunca foi um bom voluntário? Se você nunca foi um bom filho? Como é que você quer ser um grande líder se você nunca foi um grande liderado, nunca foi submisso? Como é que eu quero ser um grande empresário se eu nunca fui um bom empregado? O caminho está me preparando para aquilo que Deus preparou para mim. O caminho e toda bênção cedo demais nunca é uma bênção. Por isso que eu amo o Salmo 37, versículo 23. Por que é o caminho? Davi diz: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta desse homem o agrada. Quem firma os passos é o Senhor. Uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. Jesus deu passos, Jesus teve processos durante 33 anos, até chegar o dia da redenção, até chegar o dia que ele viu tudo o que ele sabia que ia acontecer. Satanás tentou a todo tempo acelerar o processo. Jesus começa o ministério com 30 anos e ele vai para o deserto. Depois de 40 dias em jejum, Satanás o acompanha e ele vai lá para ser tentado pelo diabo. E tudo que o diabo tenta fazer com Jesus é acelerar o processo. Ei, transforme pedras em pão para aliviar sua fome. Jesus diz não. Ei, Jesus, mostra que tu és Deus. Pula aqui do pináculo do templo e pede para os anjos virem te salvar. Acelera o processo, vai lá, seja glorificado agora. Deixa todo mundo ver o teu poder, chame os anjos. Não deu certo. O diabo diz: olha, se você me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo, todos os homens te adorarão também. Mas Jesus disse não, não, porque uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. E eu sei que eu estou pregando para aqui, para alguém nesta noite. Eu sei que essa palavra está entrando na alma e você está dizendo: mas não é isso que eu quero. Essa angústia se apoderou de mim. Mas se você não entender, assim como Jesus, que antes de ser coroado você precisa ser crucificado, você nunca vai viver as bênçãos de Deus. Porque é a doença que gera a cura, é a dor que gera o alívio, é a cruz que gera a ressurreição, é a pobreza que ilumina a prosperidade. É tudo que você passou que faz você valorizar o lugar que você está agora. É tudo que você sofreu que faz você olhar para o lugar onde você está e dizer: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É tudo que você passou. Abra bem seus ouvidos, abra bem. Você nunca vai ser capaz de agradecer a Deus por se sentir bem até você se sentir mal. Você nunca vai saber o que é ter gratidão por se sentir feliz na presença de Deus até você saber o que é se sentir infeliz. Tem pessoas que entram em crise porque acabou o dinheiro para fazer escova de cabelo. Entram em crise porque não tem dinheiro para ir num cinema. Entram em crise porque detalhes da vida não são alcançados. Mas quando você vai até o inferno, quando você sabe o que é o inferno te prender, e você vê Jesus te tirando do inferno, você sabe o que é sofrer, você sabe o que é perder, você sabe o que é ser humilhado, e você vê Jesus te tirando dali. Meu irmão, quando você sai do inferno, você se torna capaz de agradecer pelas pequenas coisas.
você se torna capaz de ser grato pelas pequenas coisas. Adore a Deus no degrau que você está. Adore a Deus, elogie a Deus no degrau que você está. Agradeça a Deus no degrau que você está. Senhor, eu ainda não estou onde Tu preparou para mim, mas eu estou feliz por estar onde eu estou. Eu ainda não estou no lugar que o Senhor disse que vai me levar. Ontem Samuel me ungiu a cabeça com óleo e não me deram palácio, não me deram coroa. Eu ainda estou aqui cuidando de ovelha, mas eu estou muito feliz pelo lugar onde eu estou. Eu estou feliz porque eu não sou mais quem eu era. Eu não tenho mais quem eu não estou mais como eu era. Eu não penso mais como eu pensava. O diabo odeia que você agradeça pelo lugar que está. Satanás odeia que você seja grato pelo que tem. Satanás odeia que você seja grato na fase atual, porque ele sabe que a gratidão gera alegria. Ele odeia que você seja grato nas etapas. Ele quer que você reclame. Ele quer que você olhe para a prosperidade do ímpio e tenha angústia atrás do seu sorriso, atrás da sua Bíblia. Ele quer que você compare a sua vida com a de todo mundo. E quando você ouve Deus dizendo aquilo que você vai ser e se depara com aquilo que você ainda é, isso gera um conflito. Eu não suporto, eu desvio, Deus não existe. Mas quando você acredita em Deus, problema do diabo. Porque eu falo como Paulo em Filipenses 3:13, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, aleluia, avanço para as que estão adiante e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. É na pressão daquilo que eu sei que Deus fará, mas ainda não fez, e eu sei, eu não vou apressar. Eu não preciso de uma bênção antes da hora. Eu não preciso, porque uma bênção cedo demais não é uma bênção. Uma bênção cedo demais não é uma bênção. É uma bênção minha filha dirigir, é uma bênção ela poder se locomover, mas cedo demais não é uma bênção. Você não pode desprezar a etapa, você não pode desprezar o degrau, você não pode desprezar, não pode, porque a única forma de você manter energia é o movimento, você não pode gerar energia sentado, você não mede energia parado. Toda energia é um movimento, e você tem que viver o movimento. Continue andando, continue subindo degraus, continue crendo que a proteção está no caminho, como diz Salomão, é no caminho que os íntegros se refugiam, é no caminho que os íntegros, e nesse caminho algumas vezes não tem nada ainda à vista daquilo que você vai ser, mas há algo que Deus disse, há uma visão, mas do outro lado há o que eu sou ainda, que conflito, mas eu estou no caminho, e no caminho eu percebo que uma bênção cedo demais. Eu não quero no meu tempo, eu não quero ser um líder no meu tempo, eu não quero ser um líder cedo demais, porque um líder cedo demais não é uma bênção. Eu não quero ser um pai cedo demais, eu não quero ser uma mãe cedo demais, eu não quero fazer das bênçãos de Deus algo cedo demais. Eu quero na hora que Deus quer para mim. E como é que eu lido com isso, pastor? No caminho, é subindo os degraus, é dando graça por cada um dos degraus, é agradecendo, é louvando, é adorando, é vindo para a igreja nesse conflito de cantar, e quando eu vejo aquilo que Deus vai fazer, eu choro, eu me emociono, eu tenho vontade de chorar, mas logo quando acaba a canção, eu sou lembrado do que eu ainda sou. Isso não me mata, porque eu consigo conciliar os extremos do que Deus disse que eu serei, daquilo que eu ainda sou, porque eu estou no caminho. Eu sei, é no caminho, porque Davi diz que o Senhor firma os passos daquele homem é justo. Ele firma os passos, veja, ele não firma os passos do homem mau. Ele está falando que o homem bom vive esse conflito. O homem bom não apresse aquilo que precisa de tempo para crescer. Tem coisas que precisam de tempo para crescer. Tem coisas que só serão bênção no tempo certo. Tem coisas que só serão saborosas na estação certa. Uma bênção cedo demais
não é uma bênção. Davi foi ungido rei e só sentou no trono quase 1,5 décadas depois. José ouviu um sonho que ele seria alguém grandioso, que todos se curvariam. Demorou quase 2 décadas para isso acontecer. Porque uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. Aí você diz: então para que Deus me disse? Por que Deus não permitiu viver minha vida comum e na hora certa Ele me revela e eu já vivo? Porque isso não é fé. Deus sempre vai dizer para você aquilo que Ele vai fazer. Ele vai te dar sinais, Ele vai te dar respostas, mas você tem que estar no caminho para entender que eu não quero nada fora do tempo de Deus. Você sabe de onde nascem as angústias? Você sabe de onde as angústias vêm? Vem de decisões que tomamos cedo demais. As decisões que tomamos cedo demais nos trazem angústias. Angústias que se escondem atrás de nossas roupas, de nossos sorrisos, de nossas pregações, de nossas eloquências, de nosso sucesso. Mas se Deus desacelerou você, é porque há um motivo. Se Deus ainda não te abençoou e Ele ama abençoar, é porque há um motivo. Se Deus ainda não fez, é porque há um motivo. Há uma razão. Quando vai acontecer? Quando vai acontecer, pastor? O que eu digo para os meus medos? O que eu digo para minha alma, o que eu digo para minha vida, o que eu digo para minha família, o que eu digo para as pessoas que estão me vendo, o que eu digo? Você vai abrir a boca e você vai dizer que vai acontecer quando for a hora. Eu vou adorar, por quê? Porque vai acontecer quando for a hora. Quando for a hora vai acontecer. Quando for a hora vai acontecer. Quando for a hora vai acontecer, porque eu não quero nada fora do tempo de Deus. Eu não quero nada fora do tempo de Deus, porque uma bênção cedo nunca é uma bênção. Vai acontecer na hora que for a hora de Deus. Vai acontecer. Eu quero ser curado na hora de ser curado. Eu quero ser restaurado na hora de ser restaurado. Eu quero que as portas se abram na hora que as portas têm que se abrir. E o que eu faço enquanto isso? E com quem eu falo enquanto isso? E para onde eu vou enquanto isso? Vá para o caminho. Vá para o caminho. Firme os pés no caminho. Diga para a sua alma: cale a boca. Quando você ver os ímpios prosperando, e aí o diabo vem no seu ouvido dizer: está vendo, trouxa? Está vendo, seu otário? Olha lá, ele bebe, ele fuma, ele cheira, ele é infiel e ele enriquece, e você, otário. Lembra do Salmo 37? Não tenha inveja dos ímpios, não tenha inveja do perverso, porque assim como a relva murcha, assim serão eles. Firma os passos do caminho. Firma os passos do caminho, firma. A minha única preocupação é estar no caminho. Eu não quero uma bênção cedo demais, porque uma bênção prematura não é uma bênção. Lembra de Jó? Lembra de Jó, uma pessoa que foi bombardeada pela vida, arrebentada pelas ocasiões. O diabo pediu tudo e Deus deu liberdade a tudo, menos a vida. Ele perdeu os filhos, em um único dia ele perdeu os 10 filhos. Ele sepultou 10 caixões. Ele perdeu sua saúde, ele perdeu tudo. Aí você fala: como é que pode uma pessoa ser íntegra, justa, fiel, temente a Deus, e de repente de um lado tem uma promessa linda, e do outro lado tem uma realidade dura, fria? Como é que esse homem sobreviveu? Entre aquilo que Deus poderia fazer e aquilo que de verdade ele ainda era, ele responde. Jó 23:10. Como é que Jó viveu esse conflito entre aquilo que ele seria e aquilo que ele era? Ele fala, ele responde. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Jó falando: se me puser à prova,
Se Deus me puser à prova, eu não vou morrer, mas eu aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas, e mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Porque quem vive no caminho não precisa de uma bênção cedo demais. Se você está desesperado por uma bênção cedo demais, o problema não é a ausência da bênção, o problema é que você não está no caminho. Você está olhando para onde não deveria, ouvindo quem não deveria, sendo alimentado pelo que não deveria. Ame o degrau. Qual degrau você está hoje? Ame o degrau. Agradeça pelo degrau. Diga: Senhor, eu ainda não estou onde o Senhor me disse que eu chegarei, mas obrigado pelo degrau. Obrigado porque nesse degrau há um apoio. Obrigado porque nesse degrau há uma presença. Obrigado porque nesse degrau eu sou capaz de lembrar e chorar por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Mas eu também sou grato por quem eu sou ainda. Eu sou grato porque eu não quero uma bênção cedo demais. Homens caem porque querem bênção cedo demais. Se você quer realmente viver as bênçãos de Deus, você tem que respeitar os processos. Se você quer realmente ver as bênçãos de Deus, você tem que respeitar as etapas. Você tem que dizer: eu amo estar no caminho. Eu amo estar no caminho. Eu amo estar no caminho. Por que você está na igreja? Cadê as bênçãos? Eu não quero as bênçãos. O que me protege é o caminho. O que me protege é o caminho, porque toda bênção cedo demais nunca é uma bênção. E vai ter cultos que você vai ouvir uma palavra onde Deus vai dizer: você vai reinar. E quando o culto acaba, você tem que voltar para o pasto cuidar de ovelhas. Vai ter cultos que Deus vai dizer: eu vou restaurar seu casamento. E quando acaba o culto, passa aquela emoção e você sabe que Deus vai restaurar, mas você tem que voltar para lidar com o marido embriagado. Vai ter cultos que Deus vai dizer: eu vou erguer as suas finanças, eu vou prosperar você. E você sente a voz de Deus como um óleo fresco na sua cabeça, e você faz: aleluia, é isso que eu serei, é isso que eu serei. Mas Deus diz: você ainda não está pronto para isso. Pois bem, volte a lidar com o fracasso, volte a viver a etapa da falência. Vai lá, encare, mas encare essa falência no meu caminho, encare essa perda no meu caminho. Vai lá, olha, eu vou promover você naquela empresa, eu vou. E você diz: glória, glória, glória. E você não vê a hora do celular tocar, o despertador tocar para você ir para a empresa, esperando qualquer um que chame para a sala, dizendo: você está promovido, está promovido, está promovido. Mas aí você põe o pé na empresa e parece que aquela etapa que Deus disse que ia acontecer não tem nada a ver, porque as pessoas te julgam, elas te perseguem, elas querem te expurgar da empresa, e você fala: não é. Deus está dizendo: meu filho, eu estou te preparando para aquilo que eu preparei para você. Siga nesse degrau, ame esse degrau, porque toda bênção cedo demais nunca é uma bênção. Escreva isso no chat: toda bênção cedo demais nunca é uma bênção. Toda bênção cedo demais nunca é uma bênção. Escreva isso no chat: toda bênção cedo demais nunca é uma bênção. Nunca é uma bênção. Que a sua preocupação seja estar no caminho. Uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. Uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. Uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. Eu sei que tem gente que está falando: eu me sinto como se eu tivesse voltado no tempo, pastor. Você queimou etapa com pessoas, e Deus está fazendo você voltar no tempo para aprender a andar com gente que presta. Você pulou etapas com gente que não devia estar ao seu lado. Deus está falando: eu vou te ensinar a andar com gente que presta, gente que te ajuda. Então é o seguinte: eu vou fazer você voltar para passos atrás. Precisa parar de queimar etapa, andar com gente que presta. Eu vou desacelerar você, porque uma bênção no tempo cedo, uma bênção no tempo errado, ela não dá certo. Olhe para mim: pastor, eu estou ouvindo essa palavra, mas eu estou angustiado. É uma angústia que entrou na minha roupa, entrou no meu sorriso, entrou. Como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Esquece a bênção. Quando vai acontecer? Vai acontecer na hora que tem que acontecer.
Quando é que a porta? Na hora que a porta tem que abrir. Quando é que eu vou ser curado? Na hora que tiver que ser curado. Quando é que Deus vai preparar? Na hora que Ele tiver que preparar. E até lá eu estou no caminho. E até lá eu estou firmando meus passos no caminho. E até lá eu estou firmando. E como é que eu lido com aquilo que eu serei, com aquilo que eu ainda sou, com aquilo que vai se tornar, com aquilo que ainda é? É no caminho. É no caminho que o bálsamo vem. É no caminho que eu encontro maturidade. É no caminho que eu elogio a Deus no degrau. Oh, glorifique a Deus no degrau. Glorifique a Deus no degrau. Adore a Deus no degrau. Clame a Deus no degrau. Eu não quero nada antes da hora. Diga para Deus: eu não quero nada antes da hora. 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 Eu não quero. Porque uma coisa antes da hora não é boa. Decisões antes da hora trazem angústia. O Espírito Santo está te visitando aí agora. Começa a adorar a Deus nesse degrau que você está. Qual é o degrau que você está? Qual é o degrau? É o degrau de um hospital? É o degrau de uma enfermidade? É o degrau de um desemprego? Qual é o degrau que você está? É o degrau de uma solidão? Eu sei que tem muita coisa que Deus te prometeu que não combina com esse degrau. Eu sei que Samuel veio te ungir o rei e você ainda está recolhendo cocô de ovelha. Eu sei. Mas esse degrau faz parte. Esse degrau faz parte. E uma bênção antes da hora nunca é uma bênção. Uma prosperidade antes da hora nunca é uma prosperidade. Uma família antes da... Não. Eu quero na hora que tem que ser. Eu não quero uma bênção antes da hora. Não seja burro. Deus está te preparando para aquilo que Ele preparou para você. Ele sabe. E como é, pastor? Você não vai saber. Os caminhos dele são mais altos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente humana. Não seja tolo de querer algo que você não viu, não ouviu e não sabe o que é. No tempo seu, eu quero na hora certa. Eu quero na hora que tem que ser. E até lá eu não morro. Por quê? Porque meus pés estão firmados no caminho. Meus pés estão firmados no caminho. Meus pés andarão. Glorifica a teu Deus aí, glorifique. Renda aleluias nesse degrau. Renda aleluias nessa casa batida. Renda aleluias nessa casa deprimida. Renda aleluias abrindo o celeiro. Não tem nem arroz nem de feijão. Mas eu declaro que vai chegar na hora que tem que chegar. E até chegar eu vou viver o tempo certo. Glória, adore a Deus, adore onde você estiver, adore com a sua alma, adore com o seu espírito, adore nesse degrau. Eu não quero uma bênção antes da hora. Uma bênção antes da hora não é uma bênção. Eu quero estar aqui no caminho, eu não quero estar angustiado. Para de olhar para os ímpios e adore. Deus está entrando aí na sua casa agora. Oh, dê um grito de vitória, dê um grito de aleluia, dê um grito de convicção, dê um grito: eu não quero uma bênção antes da hora. Não. Glória. Oh, Espírito Santo de Deus. 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 Qual é o degrau que você está? Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore, por favor, faça essa palavra fazer sentido. Por favor, uma bênção antes da hora não é uma bênção, não é. Não é. Você está brigando por uma coisa que vai te matar, não é. Essa porta que ainda não se abriu está te protegendo. Deus não te deu a chave do carro porque você não está pronto para dirigir ainda. E no não de Deus também há amor. No não de Deus também há amor. Nos atrasos de Deus também há amor. Nas interrupções de Deus também há amor. Nas portas que Ele diz: você não vai dar um passo à frente. Você fala: eu estou tentando, pastor, eu estou tentando avançar e não vai. É o capeta. Deus está dizendo: não é o capeta, eu estou te segurando. Porque uma bênção na hora errada nunca é uma bênção. Espera, Davi. Espera, Abraão. Ismael é o filho da hora errada. Está vendo a guerra entre palestinos e judeus? Judeus descendentes de Isaac, palestinos de descendentes de Samuel.
a guerra no Oriente Médio, é porque Abraão quis a bênção cedo demais. E nenhuma bênção é bênção cedo demais. Se deitou com a escrava, quis gerar um filho antes da hora, antes da promessa. Sofreu, Ismael sofreu, Agar sofreu, Sara sofreu, Isaac sofreu, e sofremos até hoje. Porque uma bênção antes da hora nunca é uma bênção. Segura a tua alma no caminho. O Senhor te abençoe. Dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. The road it sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bound.